Sabe aquela imagem clássica de Jesus conversando com uma mulher ao lado de um poço? Muita gente conhece essa cena, mas ela é muito, muito mais do que um simples retrato. É um momento carregado de história, de teologia e de uma ousadia que, na época, quebrou todas as regras. Nesta nossa análise, a gente vai saindo da superfície dessa imagem 2D e mergulhar fundo nos detalhes que fazem desse encontro uma das passagens mais revolucionárias de todas. Bom, e tudo começa aqui, com essa pergunta. Uma pergunta cheia de choque e de incredulidade. E não é para menos, né? Nas palavras dela, não tem só surpresa. Tem o peso de séculos de ódio e de regras sociais super rígidas. Essa frase é a chave que abre a porta para a gente entender todo o contexto que está por trás dessa conversa. Essa é a grande questão, certo? Para a gente realmente entender o peso desse momento, a gente precisa descascar várias camadas. Camadas de um conflito social, étnico e religioso que era muito, muito antigo. A resposta vai bem além de uma simples conversa entre duas pessoas num dia de calor. E a primeira camada que a gente encontra são justamente os tabus sociais da época. O simples fato de Jesus ter puxado o assunto com ela já era, por si só, uma pequena revolução. Agora, olha que interessante o que a gente vê aqui. São 3 barreiras gigantes que Jesus simplesmente ignora. Primeiro, a barreira étnica. Judeus e samaritanos basicamente se odiavam, não se falavam. Segundo, a barreira de gênero. Um homem, especialmente um rabi, um mestre, não devia de jeito nenhum se dirigir a uma mulher desconhecida em público. E terceiro, a barreira ritual. Pedir para beber no cântaro dela, isso era desafiar leis de pureza, porque o simples contato com o samaritano já era visto como algo que te contaminava. Então, o ponto central é esse. Não foi um encontro por acaso. Foi uma declaração de intenções. Cada palavra, cada gesto ali estava desafiando as estruturas de poder e de exclusão daquela sociedade. Era como se ele estivesse preparando o terreno para algo muito mais profundo que estava por vir da conversa. Mas essa tensão toda entre judeus e samaritanos não era um preconceito qualquer, sabe? Era um conflito com raízes muito, muito fundas, fincadas em séculos de história, de política e de religião. Para a gente entender essa briga, a gente precisa saber quem eram os samaritanos, pelo menos do ponto de vista judaico. Depois que o reino de Israel se dividiu, o reino do norte, que era Samaria, foi conquistado pelos assírios. E a política dos assírios era misturar os povos. Eles deportavam uma parte da população e traziam estrangeiros para morar lá. Essa mistura toda fez com que os judeus do sul passassem a ver os samaritanos como impuros, tanto na etnia quanto na religião. E essa linha do tempo aqui ilustra perfeitamente como essa ferida só foi piorando. Começou com a divisão do reino, ficou mais grave com a conquista síria e a mistura dos povos, mas a coisa explodiu em violência mesmo. Em 128 a.C., um líder judeu foi lá e destruiu o templo samaritano. Anos depois, os samaritanos deram o troco, profanando o templo de Jerusalém. Era um ódio alimentado por agressões dos dois lados. Com todo esse cenário de ódio em mente, vamos voltar para o poço. Porque o que acontece a seguir vai muito além desse conflito todo e mergulha numa revelação pessoal e profunda. Jesus é brilhante aqui. Ele usa a necessidade mais básica dela, a sede, como uma ponte. Ele começa a falar de uma tal água viva, que não mata a sede do corpo, mas a sede mais profunda da alma. Aquela busca por sentido, por pertencimento, por redenção. É o dom de si mesmo que ele está oferecendo. E aí, de repente, a conversa toma um rumo super pessoal. Com muita delicadeza, Jesus revela que conhece a vida dela, a história dela, seus relacionamentos complicados e talvez uma vida de rejeição. É essa revelação que abre o caminho para o clímax do encontro. E é aqui que a história ganha ainda mais camadas. A menção aos 5 maridos pode ser lida de 2 formas. No nível pessoal, literal, aponta para uma vida de muita dor, de instabilidade. Mas também existe uma interpretação simbólica, alegórica, que é poderosíssima. Os 5 maridos poderiam representar os 5 deuses pagãos que os povos estrangeiros trouxeram para Samaria. Seria uma referência não só à vida dela, mas à infidelidade espiritual de todo o seu povo. Quando Jesus percebe a profundidade da mulher, o interesse teológico dela, ele faz algo que raramente fazia de forma tão aberta. Ele se revela. Sou eu. É o ponto alto da conversa, a maior revelação de todas, dita de forma clara e direta. E olha, é impossível exagerar o quão radical isso foi. Ele não fez essa declaração para os grandes teólogos, nem para os seus apóstolos mais próximos naquele momento. Ele a fez para uma mulher, uma samaritana, uma pessoa à margem da sociedade. Ele a enxergou não pelos rótulos, mas pela sede espiritual dela,
e pela sua capacidade de entender a verdade. Mas o encontro não acaba com essa revelação. Na verdade, ele inicia uma transformação. A mulher que chegou no poço para buscar água sai de lá com uma missão. O gesto dela é de um simbolismo incrível. Ela deixa o cântaro para trás, o objeto da sua tarefa diária, o símbolo das suas necessidades terrenas e, quem sabe, do seu fardo. Naquele momento, ela encontra algo muito mais importante que água. Ela encontra a água viva e o cântaro vazio já não faz mais sentido. E o que ela faz em seguida é um verdadeiro modelo de como compartilhar uma boa notícia. Ela não impõe nada, ela convida. O testemunho dela é autêntico, pessoal, vulnerável. Ele me disse tudo o que eu já fiz. E é essa sinceridade que move uma cidade inteira a ir ver com os próprios olhos, resultando numa fé que se torna comunitária. Então, o ponto-chave é este. Essa mulher anônima, marginalizada, se torna a primeira missionária. A primeira pessoa a espalhar boa nova, comissionada diretamente por Jesus. As ações dela vêm antes da famosa grande comissão dada aos apóstolos, mostrando que o chamado para ser testemunha não tem barreira de gênero ou de status social. E o legado dela não foi esquecido, não. Na tradição da Igreja Ortodoxa, ela não é só uma anônima. Ela ganha um nome, Fotina, que significa a luminosa. A tradição conta que ela se tornou uma pregadora poderosa e que foi martirizada em Roma. A história dela é um exemplo fundamental que reforça o papel central que as mulheres tiveram, desde o comecinho, na disseminação da fé cristã. E assim, a história sai lá do poço e chega até os nossos dias. A pergunta que ecoa desse encontro de 2000 anos não é só sobre quebrar barreiras. É sobre a gente estar disposto a se surpreender, a encontrar a verdade nos lugares mais inesperados e nas pessoas que, talvez, a gente tenha sido ensinado a ignorar. Afinal, a história sugere que é exatamente nesses encontros que a água viva pode ser encontrada.